Olá, estamos começando mais um episódio do nosso PulpaCast. Eu sou Hildegarde Andrade e estamos mais uma vez nesse ambiente maravilhoso do Santo Vinho. Ele que nos acolheu prontamente, com o nosso projeto dos podcasts itinerantes. Aqui nós recebemos mulheres incríveis que colocam a sua voz e seu projeto no mundo e onde elas passam, fazem diferença na vida das pessoas. Olá, eu sou a Carmen Lúcia e hoje estamos recebendo mais uma mulher que realiza. É a Luciana Amorim, que é a idealizadora do Santo Vinho. Seja bem-vinda ao nosso PulpaCast. Obrigada, meninas, mais uma vez pelo convite. Gostei muito de ser convidada de estar aqui hoje. Luciana, o propósito do nosso podcast, PulpaCast, é exatamente conversar com mulheres que empreendem, que têm negócios. Mas antes da gente entrar na história desse ambiente, porque eu estou muito curiosa em saber, de onde veio a ideia, de onde surgiu tudo isso aqui, nós queremos saber quem é Luciana. E queria que você falasse um pouco sobre você. Então, eu sou gaúcha, mas eu moro aqui há mais de 20 anos. A gente foi se mudando, moramos em algumas cidades em Santa Catarina, morei em Salvador também um tempo. E minha mãe nunca gostou de morar muito tempo num lugar só. E eu moro aqui há mais de 20 anos, eu gosto muito de Aracaju. A gente trouxe essa cultura do vinho de lá, eu acho, Também meus avós sempre bebem vinho todo dia. E eu sou formada em engenharia florestal, na realidade, Me formei em 2007. Eu fui fazer um mestrado, acabei desistindo de morar fora do país. Voltei, fui pro lado empreendedora, já fui para a área da administração. Aí fiz um MBA em gestão de empresas, pela Fundação Getúlio Vargas. E comecei a trabalhar com empresas. Então foi daí que realmente me acendeu, virou a chave da minha vida e acendeu a luzinha. Foi quando eu fiz o MBA. Mas eu era consultora, eu não tinha uma empresa própria, eu trabalhava para as outras pessoas. Então, mas a consultoria, ela nos permite... não é que a gente faz isso, casa de ferreiro, espeto de pau, Mas a consultoria, ela nos permite enxergar muitos ambientes diferentes, muitas áreas diferentes, muitos problemas, que as empresas enfrentam. Consultoria em alguma área específica? Não tinha área específica. Eu já fiz consultoria em academia, já fiz consultoria em fábrica, já fiz consultoria em empresas de audiovisual também, Então, não tinha uma área específica, não. Porque, se você for ver, dentro da empresa, o sistema, ele roda parecido, sim. Você vai mudar o seu consumidor final, você vai mudar o seu público-alvo, produto, serviço, mas a engrenagem financeira, as empresas, elas precisam de planejamento, todas precisam. De vendas. Exato, então marketing, então elas precisam de basicamente as mesmas coisas, claro que focado em áreas diferentes. Então eu não tinha muito uma área. E aí veio a ideia da Santo Vinho, da gente montar a Santo Vinho. E era justamente isso. Gostaria de saber como é que foi o início dessa jornada. Dessa ideia, como é que surgiu essa ideia de criar aqui o Santo Vinho? Então, na verdade, começou com uma conversa tranquila com a minha mãe, Antes do Santo Vinho, tinha algum outro empreendimento, algum outro negócio próprio ou não? Se eu tinha, não. Sim. Não, mas a minha família era dona de uma academia aqui há muitos anos atrás, chamada Mais Vida Academia. Então, a gente já tinha isso do empreendedorismo dentro da família, As pessoas sempre empreenderam. Meu avô já foi dono de posto no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que, como diz minha mãe, tá um pouquinho no sangue, A gente não consegue ficar parado. Mas, eu não tinha nada próprio, eu conversando com a minha mãe, ela que me deu a ideia, Luciana, vamos... você trabalha tanto para outras pessoas, Você despende um tempo e às vezes não sai como você acha que deveria. Por que a gente não coloca essas suas ideias, o seu conhecimento em algo próprio?
Tem quanto tempo o Santo Vinho? Desde 2018. 2018. Só que a gente teve a parada da pandemia, Isso, né? eu já ia 5 falar anos, sobre né? isso, né? Que teve uma parada assim, pra todo mundo, né? E provavelmente vocês tiveram que se reinventar também, né? Nessa pandemia. Exatamente, porque a Santo Vinho não era aqui. A Santo Vinho era na feirinha do turista, na Orla, e a gente trabalhava muito com turismo. Era bacana, porque a gente sempre tinha pessoas novas, com histórias de vida, e eu gostei muito de trabalhar com turismo. É muito legal. Mas a Santo lá era muito pequenininha. Era uma salinha. É a mesma proposta de hoje? É a mesma proposta. Era vinho em taça, com algumas coisinhas para você beliscar, porque você vê que a gente não é um restaurante, nós somos um wine bar, que existe uma diferença grande, né? Nós não servimos pratos de jantar, a gente não tem essa linha. Então sempre foi a mesma proposta desde o início, só que numa proporção muito pequena. A primeira Santo que a gente montou, que era pequenininha, cabia 15 pessoas. Então ela era um bistrozinho pequenininho. Umas pessoas ficavam no balcão e as outras sentadas, e todo mundo ficava mais ou menos na mesma mesa, sabe? E depois ela foi crescendo. Aí a gente alugou a sala do lado e aí crescia, aí cabia mais ou menos umas 25 pessoas. E aí veio a pandemia. E a gente não pôde fazer o distanciamento, né? Porque na época você tinha 1,5 metro de cada mesa, tinha essas regras e a gente não conseguia atender, porque o espaço era muito pequeno. E aí veio a ideia da gente montar aqui. Mas durante a pandemia, então, fechou? Foi? Fechou. Nós fechamos, vendemos o nosso ponto lá, porque a gente sabia que a gente precisava fazer... Eu acho que todo mundo passou um pouco disso na pandemia, né? De se reinventar. E a gente precisava fazer uma coisa diferente. Não, a gente, na Santo Vinho, sempre teve plantinhas, a outra Santo Vinho. E era o mesmo esquema, tinha coisas com rolhas, plantinhas, só que era muito indoor. E a gente gosta muito de plantas, né? Porque aqui tem essa área verde que é grande. Então, não, vamos fazer um negócio que seja a cara da Santo, mas maior. Eu acho que tá no ponto de crescer. E aí foi quando a gente resolveu montar aqui, nesse lugar. Luciana, e o nome? Santo Vinho? Então, foi conversa, pesquisa, brainstorm com minha mãe, vamos jogar, a gente tentou alguns nomes, mas olha, o nome não foi difícil. A gente sempre pensou em alguma coisa com santo, a gente queria botar o nome do meu avô no meio, porque os meus avós são a grande inspiração, assim, do vinho na nossa família, né? Eles sempre tomaram vinho, eles tomam vinho todos os dias no almoço, todos os dias no jantar. Então, eles trouxeram essa cultura pra gente, né? E a gente sempre teve isso com o santo, eles são muito religiosos, os meus avós, e aí a gente sempre quis pegar isso. E não foi difícil não, foi uma conversa mesmo, e vai ser Santo Vinho e tal. Tinha que ter a ver com vinho, e a gente queria a palavra santo, então, na verdade, a inspiração exatamente já vem da família mesmo. Da família. Nosso gosto por vinho, da família deles, né? Eles que trouxeram isso pra gente. E geralmente, assim, essa questão do nome, é interessante ela dizer que foi fácil, né? Porque às vezes você monta o negócio e sempre emperra no nome. É algo pra escolher. Porque a escolha do nome, vai dar certo. E vai representar o meu negócio. E vai representar, né? Exatamente. Então, quando nós pensamos, porque uma das perguntas foi exatamente essa, né? Queremos saber de onde veio o Santo Vinho. É representar um negócio e também encontrar uma identidade da própria pessoa, da idealizadora, né? Exato. Porque é justamente isso, é uma cultura familiar, né? A gente sempre, é o que eu sempre falo aqui, a Santo Vinho é para ser a extensão da casa das pessoas, né? É para você se sentir em casa, então a gente tem esse ambiente acolhedor em todas as áreas aqui. Todo mundo é como se fosse família. Eu trato todo mundo como se fosse família. Assim, os clientes já chegam, tem clientes antigos da gente desde 2018. Então tem gente que já é meu amigo pessoal. Hoje em dia as pessoas são meus amigos pessoais, né? Que vem e abraça. O pessoal já conhece o nome de todo mundo que atende, o pessoal da cozinha. Ei, fulano, cadê? Oi, Tiago, oi, Ana. Então assim, é muito. A gente consegue ter o que eu chamo da pessoalidade, né? O que tá faltando muito hoje no mundo. A gente tem muito isso.
essa parte humana. E a casa, né, o ambiente realmente traz esse aconchego, né? Nós, quando visitamos na primeira vez aqui, eu sou apaixonada por ambiente integrado com a natureza. Então, quando eu coloquei o pé aqui, eu disse, nossa, que Nessa ambiente área, né? Viemos juntas, né? A primeira que vez a ambiente gente foi maravilhoso. encantada. E daí eu já disse, vou tentar ver quem é a idealizadora desse lugar e trazer o nosso projeto para cá, né, dos PulpaCasts, porque de fato o ambiente em si é acolhedor. E a sua equipe, né, já, né, é muito acolhedora também. O atendimento perfeito. tudo é diferencial. Eu acho que é isso. A gente faz com tanto amor o que a gente faz. Pendurar os quadrinhos, né? Escolher o que vai servir, as receitas. E eu e minha mãe, né? A gente que escolhe tudo juntas. Então, eu acho que esse amor vem da família. A gente traz o amor pelo que a gente ama fazer isso, o amor pelo vinho, o amor por estar juntas, fazendo algo juntas, crescendo juntas. Eu acho que isso transparece no negócio. E assim, um ponto, né, que é muito importante nessa época a gente pensar, é justamente um ambiente que é instagramável, né? E tudo aqui você quer tirar foto. Cada cantinho você já vê uma planta, diferente. Aí vou tirar foto aqui. Não, quando ela falava dessa casa dos árvores, quadros, né? As árvores, a iluminação. A gente tem foto à noite, aqui, a gente tem foto lá fora. a iluminação, né? As luzes à noite. Assim, É. tudo realmente Já. foi pensado para a pessoa chegar aqui E foi tirar muita várias foto. fotos. É verdade. Muito legal, muito legal. Quais foram os principais desafios? Desde De o montar- início ou depois da pandemia? São desafios diferentes, eu acho. Verdade. Na verdade, assim, inicialmente, para abrir, Certo. como você falou, né? Não é um restaurante, Não. é uma ideia nova, É. né? Talvez para nossa região. É. Então, eu acho que teve um desafio inicial E ainda existe. e ainda existe. Pronto. E aí você vai falar do desafio inicial de inovar, né? Porque realmente é um desafio inovar em qualquer área. E os desafios que você teve de enfrentar depois, porque você passou o quê? Praticamente 2 anos fechado, o período da A pandemia. gente reinaugurou no ano passado. Então é como se fosse realmente Sim, reabrindo. reinaugurar, né? Começar, né? Então fale aí um pouco desses desafios de inovar primeiro. A ideia da Santo no início era wine and coffee. A minha mãe gosta muito de café. Então vamos fazer café e vinho, né? Te amo. Maravilhoso. Então a gente tinha as duas coisas, né? Mas a gente abria mais cedo, era numa feirinha turística. Então, enfim, hoje mudou um pouco o formato, claro. O sistema é o mesmo, mas o café já não está mais incluso, né, dentro da nossa proposta, porque é mais à noite, a gente abre a partir, né, de 6h30, então a gente retirou isso. Esse nosso desafio, né, de você implantar um wine bar é porque não é comum no Nordeste ainda essa cultura do vinho. Então, de uns 8 anos para cá, eu digo 9 anos para cá, você vê um aumento no consumo de vinho, né? Só que isso já é comum em outros lugares, né? No Sul, eu acho que é também por causa da região produtora, né? A gente tem o Sul, a gente tem a Europa, então tem muito wine bar. Então é muito comum você ter wine bar com tapas, sabe? Eu acho que mais pro Sul, Sudeste também tem muito. E aqui no Nordeste não tem muito essa cultura. Então foi no início um pouco difícil das pessoas entenderem, mas não tem comida? Você entende essa coisa do desafio de saber diferenciar o que é um restaurante, o que é um wine bar. Hoje em dia já é muito melhor. Eu acho que a Santo Vinho em si, que as pessoas já conhecem, já veem, já sabem como é o esquema, mas às vezes as pessoas dizem, o restaurante Santo Vinho. Não, é um wine bar, você fala, né? Pra gente poder diferenciar. E hoje em dia o nosso formato continua o mesmo, mas o desafio das pessoas ainda é grande. A gente tem 1 ano e meio de reaberto só. Então ainda existe esse desafio de você mostrar
que você está trazendo algo diferente, né? Que é o vinho em taça, que não é só o vinho em garrafa. Sim. Se bem que hoje as taças, elas já são um pouco mais conhecidas. Eu acho que na internet a gente tem acesso a tudo, né? Mas o vinho em taça e essa questão do formato mesmo, de não ser um restaurante. Sim. Que a gente está acostumado com isso. Eu ainda tenho esse desafio. Que inclusive, essa a máquina dispenser, né? É dispenser de vinhos. É algo que, inclusive, chama muita atenção. Sim. Que você pode tomar 8 rótulos numa noite. Porque geralmente você vai num restaurante, você pede um rótulo, né? Você pede um vinho. Você não tem como experimentar 8 vinhos numa noite. Então aqui a pessoa vai... A ideia do wine bar é justamente essa. Então nós temos tapas no nosso cardápio, que você começa com um vinho branco ou um vinho rosé e você harmoniza com um salmão, por exemplo. Então depois você vai pedir um linguine, vai pedir um carpaccio de carne, ou você vai pedir, né, um risoto, o que seja, e você harmoniza com um vinho tinto. E você não precisa ficar só, você quer um vinho, um Pinot Noir, ou você quer um Tempranillo, você vê na máquina o que você consegue harmonizar melhor e descobrir sabores. Porque eu acho que o vinho é isso, né? O melhor vinho é aquele que a gente gosta, né? Não tem muita, eu sempre falo isso. E descobrir, eu gostei desse prato mais com esse vinho, eu gostei, né? Gostei o linguine mais com esse tinto. E brincar com as harmonizações, a ideia é essa. Isso. Poder experimentar de todos, né? Assim que quiser. Começar com branco. Sem essa necessidade de sempre abrir uma garrafa. Exatamente. E, Luciana, quando a gente fala de vinho, tem alguns mitos aí, né? Diríamos, vinhos, quem toma vinho é classe, enfim. Bem. Eu sei, né? Diríamos, dependendo da sua classe, você não toma vinho. Vinho é para rico, né? Exatamente. Enfim, existem de fato esses mitos? Isso é um mito, mas isso existe. Eu acho que... mas eu acho que assim... Porque eu acho que... Desculpa interromper. Talvez essa proposta do próprio ambiente, de dar a condição da pessoa chegar tomar uma taça. Exatamente. Eu acho que você tira essa questão de que é caro, eu não posso. A Santo Vinho, ela sempre teve esse propósito, né? Nosso propósito sempre foi democratizar a degustação de vinhos, que é justamente você não tem classe, você gosta de vinho ou você quer se aventurar, conhecer, você não, já pensou, você abre uma garrafa e não gosta? Então você vem aqui, toma uma tacinha de 50 ml, pouquinho, se não gostar, tudo bem, deixa de lado, e aí se não gostar, experimenta outro. Então existe muito isso ainda. É difícil da gente tirar, eu acho que é meio que enraizado. Quando o vinho veio pra cá, né, eu acho que ele já veio meio enraizado, né, dos reis tomarem vinho. Então a gente tem muito isso. Mas o vinho é para todos. O vinho não existe, só o vinho bom é o vinho caro. Eu não concordo nada com isso. Tem muitos vinhos acessíveis. Isso nos canais, né, que a gente vê nas redes sociais hoje, eles estão pegando muito isso, pontuando muito. Vinhos acessíveis, né, vinhos custo-benefício. Nós temos muitos, inclusive brasileiros, né, inclusive aqui no Nordeste, né, no Vale de São Francisco. Nós temos muitos vinhos acessíveis. Mas existe ainda, e é difícil a gente quebrar, porque muita gente... É uma desconstrução, na verdade, né? E é difícil, né? Porque como a gente vê, isso é muito antigo. Então não é fácil você desconstruir isso de que todo mundo pode vir. E que você vai vir de salto, mas tem gente que vai vir de chinelo. Sim. É um ambiente para todos. E não importa, eu não vejo isso de classe, a gente não tem esse tipo de... Mas infelizmente isso é uma realidade.
E eu levanto essa bandeira que você falou aí, que o vinho é para todos. Eu adoro vinho. Adoro vinho. E até no ambiente assim que eu tô em casa, eu prefiro vinho do que cerveja. Não, é. E aí todo mundo diz, ela é chique, porque ela só bebe É verdade, a gente escuta muito isso. Aí eu você é chique. sou Não, eu mesmo. sou chique. Não, e é engraçado que até quando eu sou convidada para ir para uma festa, para às vezes reunião de amigas mesmo. Olha, temos que preparar o vinho porque você é chique. Então, na verdade, é uma construção, né? As pessoas associam o vinho a gente. Exatamente. E pose. Sim. E tem, né? Parece que se você for tomar vinho, você tem que ter toda uma pose, todo um, né, uma etiqueta. Mas eu não concordo com isso. É como você disse, para mim vinho é para todos. E também tem uma coisa interessante. Como eu sou gaúcha, no Rio Grande do Sul, o que é que eu vejo com os meus avós, né? Que são, né, a minha inspiração. O que é que eu vejo com eles? O vinho é do dia a dia. Então, se você é uma bebida de almoço, é uma bebida de janta. Então, eu não cresci o vinho para chiques. O vinho faz parte. Ele faz parte do dia a dia. Ele é um alimento. Sim. Que no Rio Grande do Sul é considerado alimento. E faz bem pro coração, né? Faz. Uma tacinha, né? Com moderação. Então, Ela disse que os avós tomam no almoço e na janta. na janta. Já tá tomando Olha, dose dobrada. Mas meu avô tem 94 anos e minha avó 90. Então tá dando certo. isso Então, aí. né? Vamos tomar mais. Dobrar a dose. Dobrar a dose. Segredo. Isso mesmo. Luciana, e como você Diga. vê o papel das mulheres, né, no mundo dos negócios? Como é que você vê isso, especialmente no setor de gastronomia e bebidas? Eu acho um papel importantíssimo, crescente. O que eu percebo, a gente faz reuniões, né, mensais com a Brasel, pessoal, eu faço parte da Associação de Bares e Restaurantes, e o que eu vejo é uma desconstrução, como a gente estava conversando, né, de lugares que a gente pode ocupar na sociedade. Então, antigamente, empresários, né, a gente tinha mais a parte masculina e hoje a gente tem muitas mulheres, e eu acredito que hoje são a maioria, né, se a gente for fazer um balanço. Na gastronomia, as mulheres têm se destacado muito mais. Sim. E eu acho isso sensacional. Eu fico muito feliz cada vez que a gente vai numa reunião e tem cada vez mais mulheres, e até o próprio presidente da Brasel, ele diz, olha, mulher empreendedora, mais uma com a gente, e eu acho isso muito legal, porque isso incentiva. Né? Porque realmente, veja, não querendo trazer uma discussão, né, de classes, de homem e de mulher, mas a gente entende o quanto as pessoas olham diferente para você. Sim. Eu vou dizer situações que aconteceram comigo aqui na Santo. Quando a gente reinaugurou, e algumas pessoas chegavam e falavam assim, cadê seu marido? Eu disse, tá em casa. Ele, então você trabalha, ele fica em casa? Eu disse, não, mas a Santo é minha. Então as pessoas acham que eu só posso montar uma coisa se eu tiver uma pessoa por trás. Sim. E uma pessoa homem, né? Exato. Eu digo homem. Sim. Só ele por trás. Então eu passei muito por isso aqui. Não, muito. O nosso podcast está sendo desconstrução, né? Porque na verdade é algo que tem negócio, está empreendendo, é um homem, né? Que está à frente, ou se for uma mulher, tem que ter alguém por trás. Tem que ter ele por trás. E assim, o que a gente realmente quer levar no PulpaCast é justamente essa desconstrução. O que é que a mulher empreendedora ela passa? Que muitas vezes passa. É muita coisa que a gente escuta. Não é falado, né? Que muitas vezes não é falado. Não é. O preconceito que ela passa, né? As coisas que ela escuta porque ela é empreendedora e o apoio que às vezes ela não tem. E é da sociedade. E a olhada e o assédio. Exatamente. Isso é da muito no nosso meio. Falado, mas é a questão do olhar. Isso. Entendeu? De você olhar e a pessoa não acreditar. Não acreditar no seu potencial. Não. Exatamente. E não acreditar que por trás desse empreendimento, desse negócio, tem uma mulher. Tem uma mulher que faz acontecer. Porque que idealizou, enfim. É isso. É como diz o Bruno, presidente da Brasel, mulheres ousadas. Eu adoro mulheres ousadas. Porque isso é legal. E assim, mas é muito triste ver o quanto as pessoas ainda têm esse olhar
dessa estrutural. Desse, digamos que é, né, que é um preconceito estrutural, né? De você achar que a mulher não é capaz. E muitas vezes isso vem de mulheres. Isso. Muitas vezes isso também vem de mulheres, né? Sim. Mas é como a gente está dizendo, né? É algo que é desconstruído porque é estrutural. Exato. Nós fazemos parte desse processo de mudança. Isso. Fazemos. Nós fazemos parte desse processo de mudança. O Santo Vinho, ele, diríamos, é conhecido, né, por oferecer essa experiência única. Como você falou, desde o desafio da criação, de não ser um restaurante, enfim. Mas hoje, no dia a dia, o que é que você entende e que você diz assim, isso aqui é característico nosso? Que experiência o meu cliente, quando vem na minha casa, tem que dizer, eu só tenho aqui? Olha, eu vou dizer, assim, poderia falar o nosso próprio serviço, que é muito diferente, mas eu vou falar que é a humanização da casa. Nós somos muito humanos aqui, todos nós, né? E eu vejo o atendimento dos meninos, é todo mundo chamando pelo nome, é todo mundo se cumprimentando na rua. Então, os clientes, eles se tornam a extensão da gente. Então, eu digo que a gente tem algo único, que a gente conseguiu humanizar a casa. Muito legal, muito legal. Quais são os valores e princípios, né, que orientam assim o seu empreendimento? Não, os nossos valores sempre foram ética. A gente tem muita ética aqui. A gente tem, a gente trabalha com compreensão, empatia, principalmente, né, de se colocar no lugar do próximo. A gente tem o princípio de sempre estar correto. E eu falo isso por mim, eu trago isso de casa, né? Eu nunca deixo nenhum cliente tratar mal uma pessoa que já aconteceu, uma pessoa por isso do que meu... você percebe a harmonia também da equipe. Sim. Né? Porque perceptível, assim. As pessoas a dizem, união da equipe. o cliente tem razão sempre, né? Não é assim? Os nossos princípios, os nossos valores, eu trago de casa, porque é assim que a gente forma uma empresa, a gente vai trazendo as coisas de casa, né? Da família. Sim. Então, eu não acredito nessa frase, ela de uma forma integral, né? Porque às vezes a pessoa passa do limite. Sim. Ela vai olhar, tirar uma piada porque é uma menina que está atendendo. E eu não deixo isso acontecer. Então eu acredito que os nossos princípios e valores, eles estão muito fortes dentro disso, de a gente proteger quem está trabalhando com a gente. Eu nunca vou deixar ninguém faltar com respeito, da gente ter ética, da gente tratar todo mundo bem, com alegria. Eu acredito que a gente tem conseguido, né? Porque as pessoas me elogiam muito o atendimento daqui. Eu fico muito feliz que a gente tem conseguido trazer pessoas que têm o mesmo propósito e que enxergam a Santo da forma como a gente enxerga. Porque isso é difícil. E isso é muito importante, né? Porque a extensão dos nossos olhos. Segura também de estar nesse ambiente, de trabalhar aqui, se sente segura, protegida. Sim. Né? Porque se você dá razão a tudo que eles querem, né? Sim. Então não tem condições. Então eu acho que os nossos princípios e valores se regem mais nesse sentido. De carinho, de compreensão com a equipe e com os clientes também. Mas é porque tem gente que passa do limite, né? Isso é tão nítido que, assim, é fato, né? Quando a equipe ela está satisfeita, automaticamente ela transfere isso para o atendimento. Isso. O pessoal trabalha com alegria, né? Então, se a sua equipe ela está feliz no ambiente de trabalho, consequentemente o atendimento também vai ser isso. E a gente faz um monte de confraternização, é tão legal. Não tem, às vezes a gente não tem data, vamos se reunir, vamos fazer uma confra, vamos. E eu acho isso muito bacana. O pessoal acabou formando uma equipe bem legal. Eu conheci esse espaço através das redes sociais. Sei. Né? Acho que alguém esteve aqui, eu não me recordo, enfim, publicou sobre a máquina. Sim. Né? Que a máquina chama atenção. Quem gosta de ver. E eu disse, eu vou lá. E foi questão assim, de descobrir o ambiente através do Instagram, e eu acho que 2, 3 dias depois eu tá aqui, né? Qual é essa relação do Santo Vinho com as redes sociais?
no sentido de divulgação, como é que você trabalha isso? O que é que as redes sociais hoje, a nível de negócios, gera para você aqui no Santo Vinho? Importantíssimo, né? Hoje a rede social, o Instagram em si, eu vou falar porque realmente é a rede social que a gente utiliza e é o que dá retorno, né? As pessoas são super engajadas nas nossas publicações. Sou eu que mexo nas redes sociais. Porque também, aqui para nós, né? Você vê um vídeo e as fotos do perfil do Santo Vinho, entendeu? E você sente o desejo, entendeu? Você tá ali embaixo daquela árvore. Exatamente. A importância, né, de você saber trabalhar a sua marca e o seu produto. Porque o bonito, eu costumo dizer, o bonito vende, né? Então, as fotos, os vídeos, o Instagram de vocês é perfeito. A gente vê, é tanto que eu vi e com 2, 3 dias já tava aqui. Eu queria estar. Eu quero essa experiência, eu quero ir nesse lugar. Quero ir lá. Inclusive, na nossa gravação mesmo, né, do PupaCast aqui, as meninas perguntando que lugar lindo é aquele que você estava. E aí, eu Santo Vinho. Venham, né? Mas é isso. Eu sou eu que mexo nas redes sociais. Né, eu que respondo todo mundo, então quem falar comigo no direct sou eu. Sou eu. Eu acho que essa como a gente estava falando da humanização da casa, eu acho que a gente tem uma pessoalidade muito grande. Então eu estou falando, é a cara da Santo Vinho. Então você está falando com a pessoa que está aqui, que é a cara da Santo Vinho, né? Eu não transfiro isso para ninguém, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Posso publicar foto, pegar e responder as pessoas e ver o quanto elas estão engajando, e a gente conversa muito no direto. Tem gente que puxa assunto sentir o retorno do seu trabalho, né? Isso, e tem gente que depois vem no direct, olha, eu amei e foi muito legal, e a gente fica batendo um papo mais um pouco. Então eu gosto muito dessa interação. Isso eu que faço. Mas escolhas. É você que faz as fotos, os vídeos? Sou eu que faço as fotos, os vídeos, né? Algumas vezes as pessoas vão me ver porque eu me gravo, assim, né? Sim. E a gente faz esse tipo de propaganda. A gente fez um ensaio fotográfico, então tem algumas fotos que você vai ver que são mais profissionais, né? Das comidas, da área externa. Então a gente fez esse ensaio para poder usar na divulgação. Mas sou eu 24 horas ali ligada com os clientes. Então, o primeiro contato que eu tive pedindo o telefone da idealizadora. Foi comigo. Eu achando que tava falando, não, eu quero contar com a pessoa tal, pra gente trazer o PupaCast pra cá. Eu já tava falando com ela. Tava falando comigo mesmo. Olha aí um grande diferencial. Tão acessível, né? A proprietária é tão acessível. Não, isso eu gosto muito. É uma das coisas que eu mais gosto aqui é estar inteirada nas redes sociais com as pessoas. E realmente, como você tava me perguntando sobre o que isso gera para o negócio, é maravilhoso. A resposta é muito rápida. E assim, eu acredito que hoje 99% do meu público vem pelo Instagram. Fantástico. Vem pelas redes sociais, né? Tem a indicação de você vir, mas todo mundo vai entrar. Hoje em dia é muito difícil você ir num lugar e não entrar para olhar as fotos, para olhar onde fica, o que tem, para comer, né? Assim, é muito difícil a gente não entrar para ver. Então. Eu costumo dizer que assim, todo ambiente que você vai e você não conhece, a gente naturalmente vai para o Instagram para ver como é o ambiente, para ver exatamente o que dá para consumir, para ver inclusive como as pessoas se vestem nesse ambiente, se é muito chique, se é muito chique, se não é. Então, na verdade, o Instagram, né, faz parte. Faz parte. E é parte do importante. negócio. Super importante. Você, nessa carreira, né, de empreendedorismo, você chegou a utilizar algum curso online, essas plataformas digitais, para se aprimorar ou se especializar? Eu fiz o MBA, né, mas não era online, foi presencial, pela Fundação Getúlio Vargas. E recentemente eu fiz um curso pela EGG. É uma plataforma que é voltada para negócios gastronômicos. Então ele é só para a galera da gastronomia mesmo. Eu fiz um curso na área financeira. É muito bacana. Foi bem legal, foi bem intenso. Foi um mês bem intenso, mas é online. E recentemente terminei minha pós-graduação em enologia,
que aí é a área do vinho. A gente tem que se especializar. Estudar o vinho do porque processo inicial até do processo inicial, exatamente. chegar pra gente aqui. Exatamente, é importante, até para tirar dúvidas do pessoal, né? Qual conselho você daria, né, para mulheres, né, em especial, que deseja começar um negócio nessa sua na área, não necessariamente de vinho, né, na gastronomia? Faça. Tenha coragem, Bem né? objetiva, Tenha bem coragem. objetiva. Só faça. Faça, mas sabe por quê? A gente fica pensando muito, né? Eu vou, vai dar certo. Faça. Você tem uma ideia bacana? Mostre para o mundo, comece pequeno. Não dê um passo maior que a perna. Nunca faça isso. Valide o seu negócio, né? Pequeno. Luciana, eu tenho uma tal ideia, eu quero testar. Valide pequeno. Tem tantas feiras hoje em dia que eles dão acesso a você expor, né, um novo negócio, um pequeno negócio. Acho que a Feirinha da Gambiarra faz isso, e é sensacional para você poder começar e validar. Então eu acredito que faça e invista nas redes sociais para você divulgar, para você ver o interesse das pessoas naquilo. E também, se precisar de ajuda, eu tô aqui. Para conversar, bater papo. Na verdade, quando ela falou que valide, né? Valide o seu negócio, foi exatamente o que aconteceu aqui. Como você falou no início, né? Começou bem pequenininho na feira. Né, do turista. Isso, aí você não dá o passo maior. Você começa pequeno, você valida. Peraí, eu tô lotando a casa, não tenho mais espaço. Então, vamos crescer um pouquinho mais. Mas peraí, eu já tô sem espaço? Então, a gente precisa ir para um lugar maior. Sim. Que inclusive, depois que vocês vieram pra cá, vocês ampliaram aqui ou não? Porque a primeira vez que estive aqui, a área externa, eu achei que era menor do que o que está hoje. Então, mas é porque agora a gente tem mais mesas. A área externa, ela sempre foi mais ou menos do mesmo tamanho. A única coisa que ampliou aquela área lá de trás, a gente deu uma ampliada, porque a gente vai crescer. Que a gente percebeu nas plantinhas lá atrás. Exato, porque realmente a gente não utilizava, mas a gente tá organizando porque a gente tá precisando crescer pra lá. Aí a gente vai fazer uma extensão da área externa pra lá, colocar mesas e tudo mais. Muito legal. O que você espera alcançar no futuro com o Santo Vinho? Ou se você tem outros projetos em vista aí? Visão do futuro agora. Eita, então, eu tenho muitas coisas ainda para fazer na Santo. E eu quero muito validar, a gente já validou, mas eu quero muito que as pessoas conheçam a Santo como um wine bar. E eu falo isso em massa, né? Porque você abranger uma parte, porque a gente tem, 600 mil habitantes, né? Em Aracaju, eu digo, Aracaju, né? Não a grande, né? Isso. Então, o que eu espero é a gente alcançar o maior número de pessoas, validando o nosso negócio ali é um wine bar. Que as pessoas não conheçam mais o restaurante. Sim. Eu ainda tenho essa, que a gente estava conversando no início, então eu quero que isso, no futuro, não seja uma troca de nomenclaturas, né? Que as pessoas entendam. Eu tenho outros projetos que estão em andamento, que é um canal apenas para falar do mundo do vinho e colocar minhas viagens. Eu fui a vinícolas e tudo mais. Não fazer isso dentro da Santo, porque eu entendo que o espaço Santo Vinho é o wine bar Santo Vinho, e ter um canal que eu possa falar sobre vinho, tirar dúvidas, trocar ideias, dar indicações. Uma consultoria, né? Não seria bem uma consultoria, mas eu acredito que uma troca de ideias. Luciana, gostei do lugar que você foi. Quando eu for lá, você indica um lugar que eu vá. E postar, porque eu faço algumas viagens. E eu gostaria que isso ficasse registrado, até mesmo se um dia a pessoa... Porque assim, né? A pessoa vai, registra, e o outro olha. Poxa, que legal, eu quero fazer. Não é assim que a gente faz? Então, mas pro mundo do vinho. E trazer algumas entrevistas, não nesse formato, mas no sentido, vem um sommelier, umas dicas do sommelier e tal, entendeu? E ter esse contato, mas é um canal separado. Seria documentar, né, o que você o que você já vive, vividas, o que ela já vive, né? Essas viagens. Olha, experimentei esse vinho é bom.
ter um canal para falar Sim. só disso. Porque eu acredito que a Santo Vinho é diferente. Né? O público quer saber a música do dia, se a gente tem música ao vivo, se não tem, as comidas e tal. Gosta de saber dos vinhos também, mas Sim. eu acredito que a gente ter... E são outros projetos que já estão em andamento, vai dar certo. Muito legal. Olhando o caminho, né? O percurso que você percorreu até aqui. 2018, né? que eu comecei, Então temos aí 5 anos, né? 2 de pandemia. 2 de pandemia. Foi difícil. Teria algo que você faria diferente? Não. Sabe Ai, por que quê? legal, né? Assim, né? Quando a pessoa não pensa, né? Já de logo. Não, mas sabe por quê? Porque se eu tô aqui, é porque eu passei por tudo que a gente passou. Não é isso? E Né? toda a experiência é válida, né? É tudo válido, é o que eu sempre falo. Você já sabe onde deixar esse copo, porque provavelmente você já botou esse copo em outro lugar e ele caiu e não deu certo. Então, eu sempre penso assim, não me arrependo de nada do que eu faço. Né? Na verdade, a gente não se arrepende. Hoje eu... Não, porque senão eu não estaria onde eu estou. A gente não teria alcançado o que porque a gente aprende na marra, né? A gente cai, a gente levanta, a gente comete um erro aqui. Mas E é a vivência que vai. realmente ensina, né? É exatamente. Às vezes, no caso, você faz curso, Claro, né? É mas- importantíssimo você ter o conhecimento. Exatamente, mas quando você vai para o dia a dia, pegar o seu conhecimento, aí é onde você aprende. de Exatamente. fato. É uma coisa como eu disse, uma coisa é fazer um MBA e dizer, pronto, gestão. Quando você chega na gestão, nossa, mas é outra coisa. É muito Exatamente. difícil, é muita coisa. Então, assim, então é exatamente isso. Não faça nada diferente. Eu não me arrependo porque senão as coisas não teriam sido dessa forma, teriam sido de outras. E eu acredito que a Santo Vinho tem um caminho longo a percorrer, mas está no caminho certo. Certo, muito legal. Vamos para as perguntas rápidas? Meu Deus do céu, olha só. Mas ela vai ser muito bem, porque ela é bem rápida. Objetiva, ela não pensa muito. Eu sou objetiva, sou aquariana. Vamos para as perguntas rápidas. E assim, a intenção é que a gente faça uma pergunta e seja respondida com uma palavra. Vamos ver se É uma ela- palavra só? Se ela consegue, Tá. né? Tá, vou... Começa, Carmen. Cor favorita? Eita, azul. Pensei em várias, agora azul. Uma palavra que te inspira. Empatia. Livro favorito? 5 pessoas que eu encontro no céu, que eu encontrei no céu. 5 pessoas. Que eu encontrei no céu. Já vai colocar aí pra ler. Ela adora. Eu não sei se eu errei a palavra, mas é 5 pessoas que eu encontrei no céu. É lindo esse livro. Sou eu, né? Sim. Uma memória da infância. Meus pais. Uma realização? A Santo Vinho. Aqui tem um arrependimento, mas ela já respondeu. 100. Uma música que não sai da sua cabeça? Inesquecível. Essa é difícil pra mim. Uma música... Eu Amei Te Ver, Thiago York. Gosto muito. Uma cidade que adoraria visitar. Voltar pra visitar. Visitar. Que eu não conheço ainda. Tem tanta cidade que eu gostaria. Eu gostaria de conhecer. Eu não conheço o Rio de Janeiro. Você acredita? Ai, nossa senhora, é lindo. Né? É maravilhoso. Né? Não sei quantas vezes você já foi, né? Ah, Eu fui duas. pronto. É uma cidade que eu gostaria de conhecer. Por Pronto, incrível vamos que lá. pareça, você vai, eu acho que vai 1000 vezes naquele Cristo e é a mesma emoção. É como se fosse O Rio. a primeira vez. Eu não conheço o Rio. É Já passei de maravilhoso. carro, mas nunca parei. É maravilhoso. Vontade de conhecer. Maravilhoso. Algo que te faz sorrir? Trabalhar aqui. É verdade. Eu amo estar aqui, de verdade. Um dia do ano. 24 de janeiro. É meu aniversário. Uma comida que você não resiste? Como é? Uma comida que você não resiste? Estrogonofe de carne. Adoro. Uma meta para o próximo ano. A Santo crescer.
Dobrar, tomar aquela parte todinha lá de fora. Maior desafio superado. A volta da pandemia foi o maior desafio. Até agora. Praia ou campo? Praia. Adoro praia. Chegou, ele brilhou. Praia. Inclusive, saudades, né? Porque você achou que era caju. Estamos, na verdade, chegando no finalzinho, né, desse bate-papo E foi rápido. muito gostoso. É. E foi bem rápido mesmo. Passou né? rápido. Passou rápido. E deixe uma mensagem Certo. para mulheres Certo. que querem empreender. E também é a oportunidade de você falar com as pessoas. Você falou que é Instagram, né? O Santo Vinho está no Instagram. Sim. As pessoas chegam pelo Instagram. Mas se existe outra forma das pessoas conhecerem o contato, enfim. Então, uma mensagem final para as mulheres e também os contatos, os meios das pessoas chegarem até vocês aqui e conhecerem esse ambiente maravilhoso. Bacana. Então, o meu recado seria que coragem, né? Não se abalem com piadinhas, não se abalem com comentários. Tenham coragem, sejam fortes. Às vezes é difícil, mas a gente consegue, porque a gente está fazendo algo diferente. E eu entendo que o diferente assusta. Então, força e coragem, sempre. E achando a gente? Vocês acham a gente nas redes sociais, @santovinhoaju, né? E a gente fica localizado na Coroa do Meio, coladinho com o estacionamento do Hospital da Cos. Então, quem já se situa mais ou menos vai encontrar a gente aqui. Então, vem pra cá, conhece a gente, procura a gente. Fala comigo no Instagram, que sou eu que respondo. E é isso, galera. Muito obrigada, viu, meninas? Eu tô tão feliz. A gente também ficou muito feliz, né? Foi muito legal, né? Muito legal. Então é isso, né? Curta, compartilhe, deixe lá comentários, né? E sigam a gente no nosso canal, Pupa @PupaCompany. Enfim, e divulguem, gente, porque na verdade, a gente tá cada dia mais, né, trazendo pessoas diferentes aqui, mulheres empreendedoras, e a gente quer esse mundo aí cheio de mulheres com força, coragem, como ela falou, né? Colocar os projetos Colocar os projetos aí e realizar os sonhos. É isso que a gente quer ver aqui nesse mundo. Então, é isso. Estamos aqui no Santo Vinho, encerrando mais um episódio do nosso PupaCast. Com essa mulher maravilhosa, Luciana, que abraçou, assim, prontamente o nosso projeto de trazer o PupaCast para esse ambiente, assim. Na hora que eu falei, ela não vem, enfim, deu todo o apoio. Então, agradecer, né, a você por ter acolhido a gente aqui. Obrigada a vocês. E a equipe também, né? Isso, Muito acolhedora. tudo. Enfim, na próxima semana temos mais PupaCast, com mais história de mulheres que realizam e que colocam projetos no mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ai, coisa